come pão. Alemanha se come muito pão. Bom, mas na Espanha também se come muito pão. Aí eu fiquei pensando, da onde será? Porque é de costume mesmo, né? Do europeu comer muito pão. Não se come arroz, né? Se come muito pouco arroz na Europa, mas em compensação pães e batata. Nem feijão. Pães e batata come-se em quase todos os países, né? Bastante. Pessoal da live, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui na Kamikado do Shopping Higienópolis e estaremos aqui com vocês essa tarde ensinando a focaccia, tá bom? Então fica aí, eu nem sempre vou conseguir olhar as perguntas de vocês, mas deixem dúvidas nos directs, que assim que possível eu respondo, tá bom? Segue aí, pessoal. Então, podemos continuar falando. Quem já veio em aulas aqui sabe que não tem apostila. Todo o conteúdo das minhas aulas fica na internet por uma razão bastante específica. Esse tipo de pães que eu faço aqui, a pessoa não faz a receita só com uma folhinha. Não adianta eu deixar uma apostila aqui escrita a receita que você vai levar para casa e você não reproduz, né? Então eu gosto de levar as pessoas que vêm aqui para os canais das redes sociais, porque tem tudo no Instagram, nos destaques, tem tudo no YouTube, nos vídeos, e ali sim, né? Vocês conseguem a pessoa que não sabe nada. Se ela tem uma isca de levain e um pouquinho de boa vontade, com as informações que tem disponíveis nas minhas redes sociais, todo mundo é capaz de fazer pão, mesmo que não saiba nada. Então é por isso que eu faço questão de dirigir a pessoa para essas redes. Porque se vocês levam daqui só uma folhinha com a receita, vocês vão chegar na casa de vocês não vão conseguir e vocês... Tudo bom? E vocês vão desmotivar. Por outro lado, se vocês começam a buscar as informações nas redes sociais, às vezes por causa de uma receitinha, vocês vão lá e vocês descobrem um universo enorme. Tem receitas de focaccia, tem receitas de pães, tem receitas de bolo. A gente faz tudo com o levain. Tudo que se faz com fermento químico, com fermento biológico, né, granuladinho, também se faz com levain, mas com muitas vantagens, né? Tudo bom? Só estrela, prazer. E é isso que a gente tenta trazer aqui, a cultura do levain, porque o levain, gente, ele tem muitos benefícios para a nossa saúde em comparação com a fermentação convencional, né? Ele, além dele ter dele ser uma colônia de micro-organismos, de probióticos, ele trabalha no trigo da forma que o fermento convencional não trabalha, né? Porque o fermento convencional é uma levedurazinha só, que é a Saccharomyces. Ela tem a função de injetar ar, né? Produzir gás e fazer com que a massa cresça. Aqui a gente tem muitos outros, além do Saccharomyces, que proporcionam uma riqueza de sabores e de características à massa que trazem mais saúde para nós, né? A principal delas, que todo mundo percebe e persegue mais, é a redução no índice glicêmico, né? O levain se alimenta dos açúcares que tem na farinha, então para ele produzir o CO2, ele come esse açúcar, ou seja, quando chega no seu organismo já não tem, então esse impacto no organismo é muito menor. E por ser uma longa fermentação, porque ele demora, né, pelo menos no mínimo de 6 a 12 horas para ele trabalhar em temperatura ambiente e até 24, 48 horas em refrigeração, esse tempo todo que ele está ali fermentando, ele vai quebrando as moléculas do glúten, que é o grande vilão da atualidade, né? Todo mundo fugindo aí do glúten, uma quantidade enorme de pessoas com intolerância ao glúten, né? E uma das causas disso é a velocidade com que os pães são fermentados hoje em dia, né? Então a culpa não é propriamente do glúten, mas sim da indústria, que tem muita pressa.
as nossas vovós, as nonas, né, elas não tinham problema com glúten. Raras exceções que nasceram celíacos, né, essas pessoas nascem com uma deficiência na produção da enzima, então isso não se discute. O que eu discuto aqui são pessoas que nascem saudáveis e ao longo da vida vão se alimentando de tanto veneno que chegam a uma certa etapa da vida que começam a adoecer. São essas pessoas que, se comecem levando desde o comecinho, teriam um índice de doenças muito, muito menores. Então eu comecei... Quer falar, meu querido? Só uma coisinha, você está falando brilhantemente bem. Imagina. Geralmente o glúten é um vilão, porque geralmente as pessoas esquecem que pão se compra em padaria, não em supermercado. Isso. Em supermercado se tem um grande índice de produtos químicos que geralmente destrói o nosso organismo. Isso. E aí a culpa é do glúten. Ele falou com muita propriedade, eu aqui estou falando só do glúten, mas esses dias eu estive no supermercado e eu fiz um vídeo, porque assim, eu fiquei chocada, falei, gente, eu fico chocada. Você vai na gôndola de farinha de trigo, o máximo de variedade que a gente encontra são 3, 4 marcas de farinha de trigo. As orgânicas, dificílimo. Mas você vai na gôndola de pão pronto, como ele disse, infinito. Você vai na gôndola de bolo pronto. Gente, bolo, pelo amor de Deus, bolo pronto, um monte. Aí, pão, desculpa, é farinha de trigo, água, sal. Aí você pega o pão pronto do supermercado, ele tem pelo menos 10 ingredientes. Aí eu falo, hello, isso tudo não é comida. Existe uma regra muito importante que a gente não pode deixar de dizer. No mercado se compra tudo aquilo que estraga muito fácil. Quando você fala assim, eu comprei em 3 meses, vai saúde. Porque teve ali bastante conservante. Então, depois que a Giovana nasceu, minha filha tem 11 anos, e assim, quando a gente é só a gente vive como se não houvesse o amanhã, né? Só que depois que a gente tem filhos, a gente começa a se preocupar com o que está dando para esses filhos. Então, quando ela nasceu, a minha preocupação com a melhoria nos alimentos aumentou muito. E quando eu descobri os pães de fermentação natural, eu me apaixonei perdidamente, porque eu amo pão e sou diabética. Quando eu como pão, faz pá na minha glicemia. Então, eu podia comer bem pouquinho. Hoje, eu continuo não podendo comer muito pão, gente, porque diabetes é doença, né? A gente não pode descuidar. Mas o pão de fermentação natural dá um impacto muito menor na minha saúde, né? Fora que, eu não sei se alguém mais tem esse desconforto de comer um pão industrializado e ficar com um desconforto estomacal, uma azia, uma indigestão, porque esse pão foi fermentado muito, muito depressa, né? Colocado em fermentadoras ou colocado muita quantidade de fermento para ele andar muito depressa, e aí a gente come aquilo ali e aquilo continua produzindo os gases dentro do nosso estômago, né? Esse glúten que entra muito rápido no nosso organismo, que não é partidinho pela fermentação, ele também dá problemas intestinais. Então assim, não é só gostoso comer com levain, é saúde. Além do prazer enorme dos colegas ali, que no mês passado estiveram na minha aula e se apaixonaram e já estão fazendo pães, e ela e muitos outros que têm a oportunidade de conhecer, se apaixonam e só querem fazer pão todos os dias. É viciante. Posso falar só uma coisinha? Por favor. Eu sou médica, sou endocrinologista, então isso que ela está falando é super pertinente, né? Além dessa questão do diabetes, do mal que o glúten pode fazer, o benefício desse tipo de fermentação vai além disso. Isso melhora a flora bacteriana. E não é só, você não controla só o diabetes, você diminui seu risco de câncer de intestino. Olha que beleza, gente. Então é uma riqueza isso. Né? Não tem nada de químico, é uma coisa completamente natural. É um alimento probiótico, né? Como ele, existem muitos outros. Existem os kefirs, os kombuchás e vários outros fermentados, né? E normalmente quem começa com um logo vai se interessar por outros, eu faço todos, né? Mas o levain é muito fácil da gente inserir na vida da gente, né? Vocês vão ganhar uma isca, isso já é boa parte do caminho andado, né? Porque ele tem um processo a ser criado
que às vezes as pessoas não conseguem facilmente. Então, ganhar aqui uma isca de um levain forte, nós já podemos começar. São 11 pessoas. Quem vai querer a isca? 11 pessoas, mas acho que chegou mais gente aí. Eu fiz 13. A Giovana vai distribuir. Vamos na hora de começar já? Eu fico batendo papo. 4 e 5. Pode começar. Então, bom, pessoal, a gente estava batendo papo até agora, a Giovana vai distribuir. E hoje, então, vamos começar o conteúdo da aula, porque deu o horário. Estamos aqui com a turma cheia. O pão de forma também tem o mesmo problema? Sim, do pão. O de supermercado, a senhora fala? A senhora chega em casa e lê os ingredientes, depois a senhora me conta. Se a senhora conhece tudo que está ali, se a senhora conhecer todos os ingredientes do pacotinho, a senhora pode continuar comendo. Vamos lá, pessoal, começar com o conteúdo da aula. É sempre um prazer estar aqui na Kamikado junto com os amigos, né? O Douglas sempre me recebe muito bem, e toda a gerência da loja como um todo. Eu agradeço sempre a presença de vocês sempre vêm me prestigiar. E eu fico muito feliz, porque quanto mais gente vem, mais gente tem a chance de conhecer o Levain e se alimentar melhor a partir da data de hoje, tá? Hoje, em especial, a nossa aula é sobre focaccia, que é um pão que aqui no Brasil começou a ser mais difundido nos últimos anos. O pessoal não costumava comer muito, mas na Itália é muito consumido. Eu chego a dizer, pessoal, que na Itália, em algumas regiões, é mais consumido do que o próprio pão rústico, né? Você chega lá e pergunta de pão italiano, ele fala, mas que? Estava na Itália? Todo pão aqui italiano? Né? Mas esse aqui é o pão, principalmente na região de Roma e ali as partes mais próximas, que é o pão de lanche deles, é o pão de café da manhã deles. Você chega e quer comer um misto quente, o misto quente vai ser feito numa focaccia. Pode ser quente, pode ser frio. Você vê no aeroporto as lojas que servem lanches, a maioria vai servir na focaccia. Então a focaccia é muito versátil. Aqui no Brasil conhece mais essa alta, tá? Mas ela tem também a bem baixinha, que o pessoal utiliza como se fosse um snack para passar no antepasto, né? E também tem uma bem fininha, que é feita... No final a gente vê para quem faltou, tá bom, pessoal? Aí tem também uma que é feita sem fermento, que é bem fininha, que você coloca uma camadinha e coloca recheio, depois coloca a outra e leva pro forno. Então é muito variada a maneira de se utilizar. Inclusive a pizza Impala é feita muito parecido também, só abre mais fininha e coloca a cobertura. Então com essa receita vocês têm muitas variedades, tá bom? Nós vamos começar aqui de trás para frente, tá, pessoal? Porque eu vou ensinar vocês a fazerem a massa, só que para vocês conseguirem ver a focaccia assadinha, ela demora uns 30, 40, 50 minutos, dependendo da boa vontade do nosso forno, tá? Então, nós vamos começar ao contrário, vamos começar colocando a massa no forno. E aí eu vou voltar para trás, vou fazer uma receita, e aí, enquanto as massas e as coisas vão acontecendo, a gente vai degustar o que eu já trouxe pronto. Beleza? Então vou colocar de ladinho essa aqui, só para o pessoal conseguir ver. Nosso forno já tá ali pré-aquecido. Eu trouxe aqui 2 massas de focaccia que eu fiz ontem, porque fermentação natural tem que fazer com planejamento, tá, pessoal? Um dia antes alimenta o fermento, no outro dia faz a massa, no terceiro dia é que a gente vai assar, tá? A focaccia é uma massa que assa em temperatura ambiente. Mais pra frente de você. Isso. Obrigada. A focaccia é uma massa que assa em temperatura ambiente, porque ela precisa estar no seu limite de fermentação, para que ela produza bastante bolhas. Então, ó, esse é um ponto aqui que vocês vão saber que tá bonito, ó. Gigi, você tira foto aqui pra mamãe da massa crua, por favor, e faz um videozinho. É muito importante, gente, porque eu não dou tempo pra ninguém. Então eu não tenho, as minhas receitas, vocês só aprendem olhando o ponto da massa.
A mamãe quer quer que você tire foto da massa, depois quer que você faça um bumeranguezinho, para a pessoa poder ver. Esse aqui é o ponto de uma massa que está bem fermentada e que está pronta. Tudo bom, minha linda? Só tenho estrelados aqui. Esse é o ponto aqui da focaccia, que tem que estar bem molinho. Vou sacudir, fazer essa é mais bonita aqui para sacudir. Vem de frente. Filha, a mamãe sempre prefere de frente. Eu vou fazer o vídeo, gente, porque o vídeo é o que socorre quando vocês têm as dúvidas. Se a gente não registra, tá? Ó, é esse ponto aqui, ó. Quer aparecer? Bumerangue. A massa apareceu? Aí. Entenderam, gente? Tem que ter esse balancinho aqui. É uma massa que tá fora da geladeira, vai fazer quase 5 horas, tá? Então, vamos aqui ver. Ah, outra coisa. Aqui tem o mesmo conteúdo de massa. A mesma quantidade que tem nessa, tem nessa. Se você quer uma focaccia mais alta, você tem que fazer numa forma menor, para ela conseguir ficar mais alta e subir mais. Se você pega uma forma mais esparramada, ela não faz milagre, ela não consegue subir tudo que você quer. Beleza? É legal assim, ó, quando ela chega nesse limite aqui, porque aí a gente vai afundar os dedos e ela vai subir ao assar e vai vir pra fora. Se ela passar daqui e transbordar, temos um problema, tá bom? Então vamos lá, eu vou precisar de uma tigelinha com água para molhar os meus dedos. Pode deixar que eu pego, se precisar. Bom, meu amorzinho. Vou precisar de azeite, sal grosso, alecrim, porque eu vou fazer aqui a focaccia mais tradicional que tem, né? Como eu falei pra vocês, é a focaccia do lanche. É só sal grosso e uma erva por cima, que é mais tradicional o alecrim, mas que qualquer erva que possa ser tostada no forno vai funcionar, tá bom? O alecrim seco também funciona, tá, pessoal? Mas o fresco é muito, muito mais aromático. Então, pegamos a nossa massa aqui. Vou dar uma lavadinha na mão, porque eu já peguei em tanta coisa, né, pessoal? Vou pegar umas botas assim. E com a mão molhada, tá todo mundo vendo aí? Molha a pontinha do dedo e mergulha. Quando a gente mergulha, o que acontece? Filha, vem filmar aqui. Filma direto. Filma Filma direto, só que... Vai. Ó, conforme você vai apertando, a bolha vai subindo. A gente não pode demorar demais, porque senão... Mãe, só um minutinho. Senão ela abaixa. Filmou, filha? Tudo bem, ó, pessoal? Bem bolhuda. Aí a gente vem... Não tem problema, eu aperto a outra, que talvez a outra não esteja tão boa que nem essa. Você colocou azeite na forma? Eu coloquei, eu untei a forma com azeite e um pouquinho de farinha de trigo. Mas só o azeite também resolve. Certo? Colocamos isso aqui assim, bem bonitinho. Sal grosso. E forno. Forno de 220 a 250. Eu gosto de assar na minha panela, porque ele preserva a umidade da massa. Mas quem não tiver panela, pode assar sem também, que dá certo. Bora lá? Colocar no forno. Talvez a gente tenha que abaixar um pouquinho. Deixa eu ver. Sim. 250, tá bom. 250, vamos dar um tempinho aqui de 15 minutinhos. Porque 15 minutinhos normalmente, pessoal, é o tempo que demora para a massa saltar. É o que a gente chama de salto de forno, tá? Essa massinha aqui, a gente vai deixar ela de fora. Cadê a touquinha? Para ela fermentar mais um pouquinho, pra gente assar na sequência da outra.
tá? Sempre tampadinha, pra não fazer crosta e não ressecar. Beleza? Obrigada. Então, nós podemos agora, enquanto tá assando, começar o preparo da nossa massa. Certo? A receita, pessoal, hoje à noite eu já vou postar ela nos stories do Instagram. Aí a gente faz um destaque com todo o passo a passo e aí vocês já conseguem acessar, tá bom? Então não preocupem-se em tomar notas de números nem de receitas, se preocupem em atentar dos movimentos, dos processos e das informações que vocês não acham escritas por aí, tá bom? Vamos lá. O que a gente precisa para fazer a focaccia? Farinha de trigo, sal, água e levain. Beleza? Uma bacia, um garfinho. Aqui já tenho o mix de farinhas que eu gosto de utilizar, tá? Então aqui tem algumas farinhas que eu estou utilizando. Aqui no caso da focaccia eu usei essa, que é a napolitana pizza, uma farinha italiana, com Manitoba, que é uma farinha de alto teor de proteína, muito forte. Essa também dá uma excelente focaccia, é uma farinha bastante forte, tá? Quem não tem condições de adquirir farinhas fortes, também podem fazer focaccia em casa. Qual é a diferença? É que a farinha forte, ela sustenta melhor os gases que a fermentação produz, certo? Então, quando você tem uma farinha forte, o levain vai produzir os gases e a farinha tem estrutura de elasticidade para segurar aqueles gases ali. Então, a focaccia sobe mais e produz bolhas maiores. Quando a gente trabalha com uma farinha mais pobre em glúten e que não tenha tanto essa estrutura, ela vai subir também, mas não vai fazer bolhas tão grandes, nem buracões tão grandes na massa. Mas não significa que por causa disso você vai deixar de fazer, né, pessoal? Tá? A gente faz com a farinha melhor que vocês tiverem por aí, tá? Olha a proporção da farinha com a Manitoba. 80% de farinha napoletana, 20% de Manitoba. Porque também nós não podemos abusar da Manitoba, porque a Manitoba ela deixa um toque de elasticidade a mais na massa. E se usa muito, aí você come e parece que tem aquele negócio, parece que tá meio cru, miolo, parece que tá meio chicletinho. A massa é muito glúten, tá? Eu vou usar aqui meu levain. Meu levain hoje não chegou no ponto que eu gosto que ele chegue, tá? Ele precisava ter ficado... E na verdade não é que esfriou não, tá? Eu não tirei ele o tempo que precisaria. Eu tirei ele e deixei ele no térmico. Então, ele não aceita desaforo. Eu errei e é ele que paga pelo meu erro. Mas aqui a gente não esconde, né, os problemas. Porque da mesma maneira que eu errei, qualquer um de vocês pode errar. O que acontece? O levain, a gente alimenta. Quando eu alimentei, ele estava aqui nessa marquinha. O bom dele é que ele dobre ou triplique de volume em 4 a 6 horas, dependendo da temperatura ambiente. Eu botei no térmico e ele conservou a temperatura baixinha. Eu deveria ter tirado e deixado ele crescer. Por isso que ele não chegou. Mas ele ainda está subindo. Não é o melhor momento de usar ele, tá? O melhor momento é quando ele chegar aqui na tampinha. Ou seja, é o pico dele. Eu já sei, porque eu já conheço a atividade do meu fermento. E eu já sei que o melhor momento é quando ele chega na tampinha. Só que como nós estamos aqui hoje, e eu não posso esperar ele chegar no pico, eu vou fazer a minha mistura dele com ele assim mesmo, sem ele ter atingido o pico. Não é o ideal. Se eu tivesse na minha casa, eu não ia fazer a focaccia, eu ia esperar ele chegar na altura que ele tem que chegar. Então o que eu digo pra vocês é, quando vocês forem fazer a focaccia de vocês,
ele tem que estar no melhor momento de fermentação. Ele tem que estar lá no pico, no ponto da atividade, tá? Mas de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês que mesmo ele não tendo subido tudo, ele tem atividade. Olha aqui, ó, pessoal, que são as teias que ele forma. Vocês conseguem ver daí que apesar dele não ter subido tudo, ele tem bastante atividade das leveduras aqui. É só uma questão de tempo mesmo que faltou para ele, tá bom? Então eu vou fazer de qualquer maneira a nossa receitinha aqui, tá? No meu eu vou fazer aqui a olho, já tô meio acostumada, mas vocês na casa de vocês vão fazer tudo no peso, tá? Vão fazer 150 gramas do levain no pico da fermentação, tá bom? Aí a focaccia é uma massa bem hidratada, tá? Tem gente que gosta de fazer ela menos hidratada, mas é aquilo que eu falei, menos hidratação também terão menos bolhas, no caso da focaccia, tá? Então aqui eu tô colocando 400 ml de água para uma receita de 500 gramas. E isso aqui, gente, serve para pão de forma, serve para o pão rústico, porque a receita e o passo a passo é o mesmo, tá? Aí a gente dissolve grosseiramente aqui na água, não precisa ficar líquido, tá? Mas é só o suficiente para que a gente tenha a levedura distribuída pela água toda. Isso vai facilitar o processo da nossa fermentação aqui. Tá todo mundo vendo aí, ó? Que só de mexer já começa a fazer uma espuminha. É normal a espuminha, tá? É o gás que tava lá no levain. A água é um veículo para fermentação, tá? É importante saber que massas mais hidratadas tendem a fermentar mais rapidamente. Massas menos hidratadas fermentam mais lentamente. Por isso que é um erro quando as pessoas se pegam só em tempos, né? E aí fazem para todas as receitas o mesmo tempo. Dá diferença. Aqui, gente, quem conhece as minhas receitas já sabe que por eu ter alguns probleminhas de saúde, eu fui facilitando os processos de pão. Então, aqui eu juntei tudo. Todos os ingredientes juntos logo na primeira etapa. Então, nesse saquinho aqui já tem 400 gramas da farinha napolitana, 100 gramas da manitoba, 10 gramas de sal e 3 gramas de açúcar, que é a minha receita básica de pão. Aí aqui, então aqui todos os ingredientes secos misturados, aqui todos os ingredientes líquidos misturados, e aí, por isso que eu falo todos os ingredientes juntos na primeira etapa. Por que é diferente? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver, os processos de pães rústicos, eles são mais elaborados, eles pedem um descanso só de farinha e água, aí depois acrescenta o fermento, aí depois acrescenta o sal, sova pra caramba para desenvolver a rede do glúten. E eu acho isso tudo muito bacana e eu respeito quem faz, porque de fato funciona e obtém-se resultados maravilhosos. Mas eu estava deixando de fazer pão por causa disso. Porque o processo de sova eu não dou conta de fazer na mão. E a minha KitchenAid começou a soltar todas as peças. Porque eu quero fazer pão todo dia, toda hora. E a máquina minha é uma artesã, não é preparada para isso. E aí eu ia perder a minha batedeira, eu falei, um ou outro, eu tenho que achar um jeito. E aí fui encontrando a minha maneira, pesquisando e adaptando. Existem muitos padeiros antes de mim que já faziam pães sem sova, eu não inventei a lâmpada, eu não tenho essa pretensão, né? E eu posso falar aqui o nome de algumas aqui no Brasil, que é a mestre Mari Hirata, que faz pães sem sova há mais de 20 anos. E a minha querida amiga e mestre Neide Rigo, que também faz pães sem sova também há pelo menos mais uns 15, 20. Então vejam que tá bem difícil inventar coisas novas, porque todo mundo já conhece, tá? O que acontece é que às vezes a gente não conhece essas mestras e acaba conhecendo por intermédio
de outras pessoas, tá? Então, não inventei o pão sem solda. Você trabalha só com dobras. Trabalho com descanso e dobras. Ou seja, misturei tudo aqui. Vejam, gente, quando a mistura é de uma farinha forte, olha como é que ela já pegou consistência aqui. Caiu um negocinho de alecrim aqui. Não queremos alecrim neste momento. Percebe que ela já pegou, ó, gente, a estrutura aqui? Se é uma farinha muito fraca, com 80% ela tende a virar uma papa. Mas, como a minha farinha aqui, como eu falei... Você trabalha com a top da farinha. Isso, estamos aqui com a Ferrari das farinhas, como eu falo pro Laércio lá, né? Mas dá pra vocês fazerem com a farinha comum, talvez tenham que diminuir um pouquinho a água, tá bom? Aí, gente, é isso aqui, tá? Misturei desse jeitinho aqui, tá? Eu vou pôr a mão aqui só pra vocês verem que é uma massa pegajosa mesmo, apesar da farinha suportar toda essa água. Nesse primeiro momento, ela fica mole mesmo. Então, vai ficar mole pra vocês em casa também. Eu gosto muito de falar que, no tempo, às vezes eu vejo os livros de receita da minha mãe e a maioria das receitas de pães estão escrito lá: farinha até soltar das mãos, farinha até dar o ponto, farinha até desgrudar do bowl. Não funciona para nós isso aqui. Se a gente for pôr farinha até desgrudar da mão, vamos ter um pão bem pesadão. Porque para até soltar da mão, isso aqui vai precisar de só 50% de água. Ou seja, vai ficar bem pesado. Então, é assim mesmo, pegajoso. Eu utilizo uma ferramenta dessa aqui, porque como essa massa vai descansar, toda essa farinha que fica grudada aqui na lateral do bowl, ela resseca. E aí, na hora que a gente for fazer as dobras da massa, esses negocinhos ressecados acabam vindo pra massa e não fica legal não, tá? Então aqui, gente, tá feito o primeiro passo da nossa receita. Misturei aqui todos os ingredientes, não vai mais nada nesse pão. Eu vou tampar com a minha touquinha. Eu gosto da touquinha porque é só lavar que eu posso usar de novo. Eu gosto da touquinha porque durante o processo todo eu consigo usar só ela. Se é saquinho plástico, a cada vez você usa um. E se é filme, a cada vez que eu tenho que abrir isso aqui, é mais lixo que a gente tá colocando na natureza. Então eu sempre procuro pensar dessa forma. Existem também alguns bowls de vidro que tem tampa. Também é uma boa solução, tá? E aqui, gente, essa massa, como eu não sovo, né? E eu acho que a maioria de vocês pode se interessar por esse processo. A gente deixa o tempo e a água fazerem o trabalho que a gente faria na sova, que é o descanso, tá? Então, nós vamos deixar isso aqui descansando uma meia hora, para vocês verem o que acontece, mas o ideal é de 1 a 2 horas. Nós vamos deixar isso aqui na geladeira, porque tá muito calor aqui, nós estamos com 23 graus, tá? E o que acontece? Como eu já coloquei o levain aqui, e eu gosto da fermentação lenta, longa, se eu deixar na temperatura de calorzinho, ele já começa a fermentar mais depressa do que eu quero. Então eu vou colocar na geladeira, porque eu quero que não fermente nada nessa primeira meia hora, ou nessa 1 hora, ou 2 horas que vocês vão deixar na casa de vocês. Então o ideal é uma temperatura de geladeira para não fermentar entre 4 a 10 graus no máximo, tá? Então essa vai para a geladeira. Você olhou o ponto da massa? Não, vou na massa. Vamos mostrar o ponto da massa aqui para quem depois precisar ver. Faz um bumeranguezinho da mamãe mexendo na massa. Como eu digo, esse conteúdo todo fica... 1, 2, 3 e vai. Esse conteúdo todo fica disponível para vocês, se vocês se esquecerem. Aí, gente, depois desse tempo de descanso na geladeira, põe aí pra mim, por favor, que eu tô com as mãozinhas sujas. Eu vou mostrar pra vocês como é que essa massa vai ficar.
Quem eventualmente já faz pães, já deve ter escutado aqui, como o meu colega falou aqui baixinho, que esse momento onde a gente mistura a água e a farinha e põe para descansar, ele não foi descoberto assim por acaso, né? Ele é resultado de um estudo de um padeiro que fez muitos testes e desenvolveu um tratado, e esse processo chama-se autólise, tá? Vamos ver aqui como é que tá o nosso